Qual a importância dos diálogos na obra de Dostoiévski? É sobre isso que eu falo neste vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há quase 20 anos. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser sempre avisado quando nós postarmos vídeos novos. Dando continuidade à nossa leitura de Problemas da Poética de Dostoiévski, hoje nós continuamos no capítulo 5, o discurso em Dostoiévski. É a quinta parte desse capítulo em termos de vídeo, embora hoje nós vamos olhar a seção 4 desse capítulo. Isso porque, embora o capítulo 5 tenha 4 sessões, em termos de vídeo eu dividi o capítulo em 5. E também vou falar a respeito da conclusão. Vamos então à seção 4, o diálogo em Dostoiévski. Qual a importância do diálogo nas obras do Dostoiévski? Para o Bakhtin, essa importância se deve pelo fato de que é pelo diálogo com o outro que se torna possível mostrar o homem interior. Vamos pensar um pouco sobre isso. Quando Bakhtin está falando a respeito do gênero romance polifônico, ele diz várias vezes que o Dostoiévski ele enfoca a autoconsciência dos personagens, a autoconsciência dos personagens principais, dos heróis das narrativas. O que é a autoconsciência? É o nosso pensamento. É como o nosso pensamento se organiza. Para o Bakhtin, o nosso pensamento é organizado por meio de várias vozes que trazem ideias para a nossa consciência. Mas, nessa nova posição do autor no romance polifônico, o autor não deve vasculhar a cabeça, os pensamentos do personagem, falar sobre o personagem. Ele deve falar como o personagem. Ou ele, ou outra personagem, deve dialogar com aquele herói, com aquele personagem, para que ele se auto-revele, para que ele fale o que vai na sua consciência. Ou seja, o diálogo é um modo de revelação do homem interior. E, inclusive, o Bakhtin vai dizer que, às vezes, é justamente ao eu me expressar exteriormente, eu falar, é que, para mim, os meus próprios pensamentos se tornarão mais claros. O que ecoa, inclusive, uma discussão que o Walashinow traz em Marxismo e Filosofia da Linguagem, quando ele diz que, muitas vezes, os nossos pensamentos são mais bem elaborados quando expressos do que dentro da nossa própria consciência. De todo modo, em termos da representação artística na prosa do Dostoiévski, o diálogo vai ser importante para que o personagem fale de si, para que o personagem fale aquilo que está no seu pensamento, nas suas ideias, no seu diálogo interior. Lembrando que, na concepção, pelo menos é assim que o Bakhtin vê, na concepção do Dostoiévski, a autoconsciência ela é formada por vozes de outras pessoas, no caso da representação literária de outros personagens, que trazem para o interior da consciência de um determinado personagem outras ideias. Então, o diálogo ele tem duas funções. Ele mostra aquilo que vai no interior da consciência da personagem e ela expressa para o outro e também torna mais claro, inclusive, para ela mesma o que ela pensa. E, ao mesmo tempo, dialogando com o outro, ela recebe vozes que trazem ideias que vão habitar a sua autoconsciência. Bom, para falar a respeito disso, o Bakhtin vai trazer vários exemplos da obra do Dostoiévski. Segundo Bakhtin, na obra inicial do Dostoiévski, o outro tem um caráter mais abstrato. Quem é esse outro? Ou essa outra personagem, ou esse outro sujeito, quando nós pensamos na comunicação real, com quem eu dialogo. Segundo Bakhtin, na obra inicial do Dostoiévski, esse outro é um outro um tanto quanto abstrato, genérico, um outro qualquer. E ele traz como exemplo Memórias do Subsolo, em que o homem do subsolo diz: eu sou um,
eles são todos. Então há uma contraposição muito marcada entre mim e o outro, quem quer que seja, um outro abstrato. Por isso vai dizer o Bakhtin: não há amigos, irmãos, pais, esposas, rivais, mulheres amadas. Existe o outro como tal, um outro qualquer que seja, aquele que se opõe a mim. Esse outro abstrato é um outro que, em termos da representação literária, ele, digamos, de alguma maneira está fora do enredo. Ele não importa para aquele personagem enquanto a amada, enquanto rival, ele é um outro, aquele que não sou eu. Por isso o Bakhtin vai dizer que esse outro aqui, ele é um outro um tanto quanto abstrato. O que importa não é a sua função no enredo, se ele é pai, se ele é filho, se ele é o rival, se ele é a amante. Não importa tanto as suas características individuais, a sua função social. O que importa sobremaneira, o que importa sobretudo, é que ele seja diferente de mim. E aí o Bakhtin volta a falar a respeito de algo que nós já vimos nos vídeos passados, quando comentamos a respeito de outras partes do livro, é que o homem do subsolo, ele quer o reconhecimento do outro, ele dialoga com o outro, ele apela com o outro, o discurso apelo dele está voltado para o outro, mas ao mesmo tempo ele não aceita esse reconhecimento, ele não aceita a palavra do outro. Então, eu crio assim um interminável diálogo interior, ou melhor dizendo, o Dostoiévski cria assim um interminável diálogo interior, já que o homem do subsolo ele se volta para o outro, e inclusive ele, por vezes, faz hipóteses de como seria essa palavra do outro, ele simula a palavra do outro que responderia a ele, mas ao mesmo tempo ele nega esse outro. Isso cria um interminável diálogo interior, porque ele pede a palavra do outro, ele simula a palavra do outro, mas ele nega a palavra do outro. De todo modo, isso mostra algo sumamente importante, que é olhar que o homem ele sempre se constitui na interação dialógica com o outro, o homem sempre se constitui na interação com o outro por meio dos diálogos, por meio dos textos, e isso, inclusive, diz muito a respeito ao modo como o Bakhtin, o Voloshinov, o Medvedev, os integrantes do círculo de Bakhtin veem a linguagem. Então, provavelmente, uma das razões da grande admiração do Bakhtin pela prosa dostoiévskiana é porque o Dostoiévski ele representa essas interações dialógicas a partir das quais o homem se constitui em relação ao outro, se revelando por meio do seu diálogo exterior, mas também se alimentando do diálogo exterior para que ele traga para o seu diálogo interior, para a sua autoconsciência, vozes de outros sujeitos que trazem ideias para a sua autoconsciência. Na sequência, o Bakhtin vai falar a respeito de algo muito importante, que é a relação entre o diálogo composicionalmente expresso e o diálogo interior. E o que é o diálogo composicionalmente expresso? O diálogo composicionalmente expresso é a representação literária dos diálogos. Então vamos supor que eu tenha dois sujeitos, João e Pedro, que estão dialogando. O João fala, o Pedro responde, o João torna a falar, o Pedro volta a responder. Isso no mundo real. Esse diálogo ele pode ser representado na prosa. Então eu tenho Pedro diz, dois pontos, travessão. João responde, dois pontos, travessão. Isso é muito comum na prosa dostoiévskiana, em que os personagens interagem por meio de longas falas representadas em discurso direto. E às vezes também quando há alguma intervenção do narrador num discurso indireto. Mas o que importa é mostrar que o diálogo composicionalmente expresso, esse diálogo exterior, quando o personagem fala, seja representado em termos de discurso direto, seja representado em termos de discurso indireto. O que é importante? Que essas vozes exteriores elas vão poder alimentar o diálogo interior dos personagens. Então, quando dois personagens conversam, eles expressam ideias no seu diálogo composicionalmente expresso, e essas ideias que foram expressas no diálogo, elas vão adentrar a consciência dos personagens, vão adentrar o seu diálogo interior, vão ecoar no seu diálogo interior. E o Bakhtin passa a fazer uma análise
dessas interações dialógicas. E ele diz que é muito comum na representação do Dostoiévski a presença de dois heróis. Ou seja, de dois personagens de importância no romance em que a voz de um herói se contrapõe à voz interior de outro. Porque o que acontece? Por vezes você tem um herói, um determinado personagem, que tem uma voz interior, que está na sua consciência, mas que ele não expressa. Mas que o outro, como que consegue ver aquela ideia, aquela voz e dialoga com aquela ideia. Então, um personagem vai dialogar com a voz interior do outro personagem. E aqui ele passa a mostrar vários exemplos dessas interações dialógicas. A primeira que ele menciona é a dos irmãos Karamazov, onde ele traz um exemplo do diálogo do Alyosha Karamazov e do Ivan Karamazov, desses dois irmãos. Apenas para que fique claro, o que acontece? O Ivan ele tem ideias que, de alguma maneira, podem ter, ou talvez tenham mesmo, influenciado o outro irmão, um irmão bastardo não reconhecido, que é o Smerdyakov, a matar o pai de todos eles. Então, você tem o Ivan e o Alyosha, que são irmãos, e o Ivan tem essas ideias que ele expressa e que o Smerdyakov ouve, e a partir das quais ele vem a assassinar o pai. O que acontece? O Ivan, de alguma maneira, se intelectualmente, interiormente, culpado pela morte do pai, embora ele não tenha exteriormente, no mundo físico, participado da morte do pai. Bom, aí o que acontece? O Bakhtin traz um exemplo de um momento em que estão conversando o Alyosha e o Ivan, e o Alyosha vai falar para o Ivan, olha, você não foi o culpado, não foste tu. E o Ivan vai se surpreender, vai falar, mas que não foste tu é esse? Porque ele nunca falou que ele se sentia culpado. Mas é como se o Alyosha, portador desse discurso penetrante, a respeito do qual nós já falamos em outros vídeos, ele olhasse e conseguisse entrar lá dentro da consciência do Ivan e dialogar com essa voz interior. Então veja, você tem no diálogo composicionalmente expresso entre esses dois personagens a voz de um herói, que é o Alyosha, que se dirige à voz interior de outro herói, que é o Ivan. Então nós temos o discurso penetrante do Alyosha, que dialoga com a voz interior do Ivan. E por que é tão importante essa presença do outro? Porque os tons de amor e de conciliação do Alyosha, elas são impossíveis para o próprio Ivan. Como diz o Bakhtin em outro texto, eu mesmo posso apenas me arrepender, só o outro pode me perdoar. Então o outro tem um papel fundamental, um papel de outro, é aquele que não coincide comigo. Então, só o Alyosha pode trazer essa certeza, pode trazer essa voz, pode dizer para o Ivan que não foste tu, que não foi o Ivan. Embora o Ivan, no desenvolvimento aí do enredo, ele não vai acreditar até o fim nessa voz que o Alyosha traz. Né? Ele vai continuar em debate consigo e com as suas vozes interiores, uma das quais o acusa de ter participação no assassinato do pai. Na sequência, o Bakhtin traz um exemplo do idiota, e aí ele fala, né, das relações entre Anastácia Filipovna, do Mishkin e do Rogojin. A Anastácia, como nós já comentamos, é uma mulher que se sente ora inocente, vítima de determinadas condições, ora ela se sente uma mulher degradada, uma mulher culpada. Ela oscila entre esses polos de autorreconhecimento, de autovaloração. E, inclusive, isso se mostra nos seus diálogos. Mas o Mishkin, que é também portador de um discurso penetrante, ele consegue olhar para Anastácia e dialogar com a sua voz interior, segundo a qual ela mesma é inocente. Ela não é culpada. Já o Rogojin, ele vai dialogar com a voz interior da Anastácia, segundo a qual ela é culpada. Então aqui nós vemos uma interessante configuração das relações dialógicas em que a Anastácia tem duas vozes interiores conflitantes, o Rogojin dialoga com uma, a de que ela é culpada, e o Mishkin dialoga com outra, a de que ela é inocente. O Bakhtin volta, na verdade, a falar dos irmãos Karamazov, e aqui ele vai focalizar os diálogos entre o Ivan e o Smerdyakov, que é quem efetivamente assassinou o pai. Nesses diálogos entre o Ivan e o Smerdyakov,
o Bakhtin vai destacar que existem duas vozes interiores do Ivan. Uma que diz: não quero o assassinato do meu pai. Se acontecer o assassinato, será contra a minha vontade. E outra que diz: no entanto, eu quero que o assassinato aconteça contra a minha vontade, porque eu estarei interiormente de fora e não poderei me censurar por nada. Então, uma voz do Ivan quer a morte, a outra diz que não quer, nem interiormente, ele não quer participar nem intelectualmente, nem em termos das ideias, da incitação para o crime. Mas o Smerdyakov, ele ouve apenas essa voz que não está clara nem para o Ivan, essa voz de que o Ivan quer sim a morte. Ele dialoga só com essa voz interior do Ivan. Ele não reconhece essa segunda voz que diz que ele não quer. Ele não leva a sério essa segunda voz. Ele acha que essa segunda voz é só um modo, aspas, inteligente do Ivan de não querer participar do assassinato exteriormente, de não querer deixar provas, né, de não se comprometer com o assassinato. Por isso, o Smerdyakov acha que o Ivan apenas não quer se comprometer exteriormente com a morte do pai. E assim ele lê, ele não consegue ver as duas vozes que habitam a consciência do Ivan. Mas, segundo Bakhtin, depois do assassinato, o Dostoiévski vai obrigar o próprio Ivan a reconhecer a voz que ele oculta de si mesmo, né? O seu desconhecimento consciente, como nós vimos no vídeo anterior, em que o Ivan vai ter que olhar e falar assim, sim, eu talvez já quisesse também desde o início, e foi por isso que o Smerdyakov ouviu do modo como ele ouviu, entendeu do modo como ele entendeu o meu discurso exterior. Então, o discurso exterior do Ivan, que oscila entre essas duas vozes interiores, a que quer e a que não quer, ela é ouvida apenas como que quer a morte do pai pelo Smerdyakov. Mas o Ivan também não quer. Né? Tanto assim que, como dirá o Bakhtin, o Alyosha vai dialogar justamente com essa, que não quer a morte do pai, mas essa não é levada a sério pelo Smerdyakov. E o próprio Ivan parece não reconhecer isso. E, inclusive, veja, ele está oscilando entre essas duas vozes. Ele não tem um ponto firme, ele não tem um discurso monológico, único, uma única verdade. Ele oscila entre essas duas verdades. A que quer a morte e a que não quer. Tanto assim que aí o Bakhtin vai comparar essa falta, digamos, de convicção do Ivan, de Os Irmãos Karamazov, e a falta de convicção do Stavrogin, de Os Demônios. Ambos personagens, eles expressam para os outros determinadas ideias, os outros ouvem essas ideias como se elas fossem firmes, mas o que acontece? Elas são uma expressão do próprio conflito desses personagens. Eles estão expressando para o outro, mas eles mesmos não têm firmeza. É como se, pelo diálogo exterior, eles também quisessem convencer a si mesmo das suas ideias, mas interiormente eles não estão firmes. Então, o Stavrogin, assim como o Ivan, eles têm diálogos interiores nos quais há duas vozes que oscilam. E essa convicção que os outros parecem ouvir não é, de fato, o que habita a consciência deles. Porque eles não têm uma diretriz ideológica clara, única. Na sequência, Bakhtin fala de Crime e Castigo e focaliza os diálogos do Raskolnikov e do Porfírio. O Raskolnikov é o jovem que vai matar a velha. E o Porfírio é um juiz de instrução, que desde o início vai buscar desvendar o caso. E ele sempre tem alguma dúvida de que seja o Raskolnikov. Bom, e eles desenvolvem vários diálogos no decorrer do romance, até que no último diálogo, o que acontece? O Porfírio vem falar com o Raskolnikov e ele fala de tal maneira que parece muito claro para o Raskolnikov e para nós leitores que o Porfírio já não tem nenhuma dúvida de que não é o Raskolnikov culpado. É como se ele, pela primeira vez, falasse francamente com o Raskolnikov. Porque antes, o Porfírio parece querer dialogar com uma voz interior do Raskolnikov que diz que ele é culpado, embora exteriormente ele fique, o Raskolnikov sempre tentando dizer que ele é inocente. Mas aqui nesse momento, o que acontece? O Porfírio vai dizer, olha, ele vai desenvolvendo o diálogo de tal maneira que parece que ele já não tem mais nenhuma suspeita a respeito do Raskolnikov. Mas bem ao final do diálogo, ele vai falar, não, o culpado foi você. Isso surpreende o Raskolnikov.
Porque finalmente o Porfírio vai mostrar claramente a sua suspeita, ou melhor, a sua convicção. Para ele é uma convicção que o Raskolnikov é o culpado. Então ele mostra pela primeira vez esse diálogo com essa voz interior do Raskolnikov, claramente com essa voz interior do Raskolnikov, segundo a qual ele é culpado. Na sequência, o Bakhtin fala do idiota novamente, e ele focaliza a confissão do Nicolas ou Nikolai Stavrogin ao Tikhonov. O que acontece? O Stavrogin ele leva a confissão dele, escrita por Tikhonov, mas eles também têm um diálogo a respeito disso, e essa confissão se assemelha um pouco com as memórias do subsolo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Stavrogin ele quer o perdão do outro, ele quer a palavra do outro, ele nega o perdão do outro, ele nega a palavra do outro. Isso também vai levar à sua inconclusibilidade do diálogo. Eu me abro a palavra do outro, mas eu não quero a palavra do outro. Eu quero o perdão do outro, mas eu não aceito que o outro me perdoe. Mas aqui tem um momento muito interessante que o Bakhtin focaliza, que o Tikhonov vai falar assim, mas se uma outra pessoa, fora do tempo, fora do espaço, né, que inclusive repercute as características lá da Minipeia, fora do tempo, fora do espaço, uma outra pessoa abstrata pudesse te perdoar, lesse a sua confissão e te perdoasse, né, alguém que está fora do enredo, que não é o pai, não é a mãe, não é o amigo, não é o inimigo, não é ninguém, esse perdão te confortaria? E o Stavrogin vai dizer sim, me confortaria. Então, o Bakhtin mostra aqui essa possibilidade do perdão do outro abstrato, desse que está fora do enredo. Veja, seja como alguém que tem uma individualidade caracteriológica, alguém que participa do enredo, seja como um outro abstrato, o que o Bakhtin parece focalizar aqui é a importância do outro na constituição do eu. Como é importante para o ser humano se constituir na relação com o outro. O que, inclusive, repercute, diz muito dessa concepção de linguagem do círculo de Bakhtin, a importância do outro na constituição do sujeito. Uma constituição que se dá pela linguagem. Na sequência, nós vemos aqui, então, uma espécie de síntese dessa importância dos diálogos, quando o Bakhtin vai dizer: nos diálogos nós temos o cruzamento, a consonância e a dissonância de réplicas do diálogo aberto com as réplicas do diálogo interior dos heróis. O que é esse diálogo aberto? É o diálogo composicionalmente expresso, quando eu vejo os personagens dialogando, conversando, a representação dessa conversa. E essas conversas trazem vozes, trazem ideias que vão adentrar a consciência, o diálogo interior dos personagens. Veja que essa autoconsciência, o modo como eu penso a respeito de mim, a respeito do outro, a respeito do mundo, essa consciência ela é entendida pelo Bakhtin como um discurso interior que é estruturado enquanto um diálogo, porque para ele o pensamento se dá por meio do discurso, e esse discurso não é um discurso de uma só voz, não é só a minha voz que habita a minha consciência. A minha consciência é habitada pela minha voz em interação dialógica, dialogando com as outras vozes que eu ouço, ou com as outras vozes que eu leio, que me trazem ideias. Bom, de todo modo, o que nós vemos aí é que essa importância fundamental do diálogo na prosa dostoievskiana, já que o Dostoiévski, no entendimento do Bakhtin, ele vai mostrar a importância da interação dialógica. Então, existe uma grande relevância da interação dialógica na literatura do Dostoiévski, porque o Dostoiévski representa como os sujeitos se constituem na relação com os outros por meio da linguagem, o que vai dizer muito a respeito da maneira como o Bakhtin e o Círculo entendem a constituição do homem, que é um homem constituído por meio da linguagem na interação com outros sujeitos. Aqui na minha edição de Problemas da Poética de Dostoiévski constam ainda os adendos 1 e 2.
eu vou pular esses adendos 1 e 2, eu não vou fazer vídeos, pelo menos por enquanto, a não ser que em outro momento eu decida fazê-los, mas por hora eu não vou fazer vídeos a respeito dos adendos 1 e 2, porque eu acredito que não se tenha grandes novidades. Eu recomendo a leitura, muitas vezes inclusive aí é um outro modo de escrever até mais sintético do Bakhtin, mas eu acho que não vai trazer grandes novidades. Talvez em outro momento eu decida voltar e fazer vídeos sobre esses adendos. Mas por hora eu vou seguir e vou lá para a conclusão do livro, que é uma conclusão bastante sintética, de apenas 3 páginas, em que o Bakhtin vai comentar e finalizar a respeito do seu estudo aí da prosa do Dostoiévski. O Bakhtin reafirma que o Dostoiévski criou um novo gênero discursivo, romance polifônico, que se diferencia pela sua nova posição do autor, pela maneira como as vozes e ideias são representadas, pelas interações dialógicas dos personagens com outros personagens e com o narrador e o autor. Enfim, um novo gênero discursivo em que o Bakhtin vai entender haver um novo pensamento artístico, um pensamento artístico polifônico, que atinge a consciência pensante do homem e o campo dialógico do ser. Então vamos parar para observar essa afirmação do Bakhtin. O que é essa consciência pensante do homem? Comecei esse vídeo falando, o Dostoiévski ele focaliza a autoconsciência, a maneira como os meus pensamentos estão organizados. E esses meus pensamentos, essa minha consciência pensante, ela está organizada na forma de diálogos da minha voz interior com outras vozes que eu interiorizei e que foram antes exteriorizadas em textos ou em falas, por meio dos quais eu trouxe para a minha consciência vozes de determinados sujeitos que expressavam determinadas ideias. Então eu vejo aqui o campo dialógico do ser, porque o ser se constitui por meio do diálogo em sentido amplo. Pode ser essa conversa face a face e pode ser um diálogo no sentido amplo daquele que eu estabeleço, por exemplo, com um texto. Quando eu leio um texto, eu, no sentido bakhtiniano, dialogo com esse texto, recebo desse texto determinadas ideias e respondo a esse texto com as minhas próprias ideias. Mas, de todo modo, essas ideias que são trazidas pelas vozes de determinados autores literários, de determinados jornalistas, de determinadas pessoas, nas quais eu vejo, por exemplo, hoje postagens nas redes sociais, ou nas interações face a face, todas elas, seja pela escrita, seja pela oralidade, me trazem ideias que vão habitar a minha autoconsciência a partir de então, vão fazer parte da minha autoconsciência e vão entrar no meu diálogo interior. Para construir isso, o autor, ele, no entendimento do Bakhtin, não pode falar sobre o personagem. O autor vai ficar no mesmo plano da personagem, vai conversar com a personagem, vai entender essa personagem como um ser humano também, que tem a sua autoconsciência aberta, sempre alimentada por vozes. Uma consciência que nunca se fecha. Porque se o autor estivesse distante e falasse da personagem, a personagem, do ponto de vista dessa ideia polifônica da vida, ela estaria morta. Porque é como se ela não pudesse receber mais nenhuma ideia. Veja, enquanto existe vida, existe diálogo. E enquanto existe diálogo, a minha autoconsciência permanece aberta. Ela pode estar em constante mudança. O Bakhtin finaliza fazendo uma observação de cunho mais histórico, dizendo que o romance polifônico ele não acaba com outros gêneros, como o romance de aventuras, o romance biográfico, mas ele tem as suas próprias peculiaridades, as quais nós comentamos nessa série de vídeos. E, inclusive, o Bakhtin vai dizer que outros gêneros, então, podem receber influências do romance polifônico. Eu espero que você tenha gostado dessa série de vídeos sobre problemas da poética de Dostoiévski. Não deixe de curtir, de comentar. Todas essas ações são muito importantes para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. O YouTube não sabe se um vídeo é bom ou não, mas quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube vai entendendo que o vídeo tem qualidade. Então, se você gostou, eu te peço isso. Agradeço muito a sua companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.